Bom dia! Vamos começando mais um devocional. Vamos ler Salmos 37, que diz assim, 37, versículo 3, que diz assim: Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém. O Salmo 37, fala sobre a diferença entre a vida do justo e a vida do ímpio. E nos encoraja a ter confiança em Deus, mesmo diante das adversidades. Ele nos ensina a não nos aborrecer com o sucesso das pessoas maus e a ter paciência com Deus, entregando o nosso caminho a Ele. Vamos lá para os principais pontos do Salmo 37. Primeiro ponto: não se aborreça com os maus. A inveja e a irritação não são benéficas. Ao invés, confia em Deus e faz o bem. Nós devemos confiar em Deus, não nos aborrecer com as pessoas maus que estão prosperando. Nós devemos confiar em Deus e fazer sempre o bem. Nunca revidar o mal com o mal, mas sim o bem, o mal com o bem. Nós devemos pensar assim: se fosse Jesus, o que Jesus faria? Então nós devemos sempre responder com o bem. O segundo ponto: confia em Deus. Entregar o nosso caminho a Deus, e Ele fará o que é certo. Deus, Ele sabe de todas as coisas, então Ele sabe o que é melhor para nós. Então nós devemos entregar o nosso caminho a Ele e Ele fará o que é bom para a gente. Deleita-te, o terceiro ponto: deleita-te no Senhor. O que é deleitar no Senhor? É ter prazer em Deus, trazer satisfação e contentamento. E Ele concederá os desejos do nosso coração, É a gente se contentar, não ficar, agradecer a Deus, pela nossa vida, mesmo que a sua vida não esteja sendo fácil, Por mais que você esteja passando por momentos difíceis, Mas nunca deixar de agradecer, E buscar a Deus nesses momentos, Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, então a gente deve, mesmo na tribulação, a gente deve se alegrar. É óbvio que é difícil, a gente se alegrar quando tudo tá difícil, Mas como diz aquele louvor da Damares, se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor move os céus e as cadeias também podem quebrar. Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu e as cadeias se quebraram. Então a gente vê tantas pessoas na Bíblia, que mesmo nos momentos de tribulação, nos momentos difíceis, eles nunca se deixaram se abater, Davi naqueles momentos lá difíceis que ele estava, E mesmo assim Davi adorou a Deus, Tocou, E também são várias pessoas que não deixaram de adorar a Deus. Então que você e eu, que nós venhamos, nos momentos difíceis, que nós venhamos se alegrar, se lembrar das coisas boas, se lembrar das coisas boas que nós passamos. E se você está vivendo um momento difícil, de deserto, saiba que não é para sempre, O deserto vai passar. E assim como Paulo e Silas, que a Bíblia fala que eles estavam ali presos, na prisão,
e eles começaram a louvar e a adorar a Deus, e a prisão, as correntes se quebraram e as prisões caíram, né? Então, que nós venhamos nos momentos difíceis, nós venhamos não reclamar, né? Venhamos não ficar reclamando da vida, do que está acontecendo, mas que a gente venha agradecer por tudo que a gente tem passado, porque tudo que a gente passa tem um propósito. Tudo que nós passamos é para nos fortalecer, né? Para nos fazer aprender alguma coisa com aquilo. Deus, ele quer que a gente aprenda alguma lição por aquilo que a gente está passando, né? Então nós devemos confiar em Deus e acreditar que o melhor ele fará. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Deus, ele tem o controle da nossa vida. Deus, ele tem o controle da sua vida. Você não tem o controle de nada, né? O controle é de Deus. E Deus, ele sabe de tudo. E assim como o povo de Israel, quando eles estavam no deserto, Deus não deixou faltar nada para eles, né? O maná caía do céu para eles todo dia se alimentar. Então, Deus, ele nunca nos abandona, Deus, ele nunca desampara os seus. Que você venha confiar mais em Deus, não reclamar e confiar em Deus, porque Deus, ele sempre proverá na sua vida. Sempre provê, né? Deus, ele sempre provê. Como fala o Salmo de Davi, né? 37, versículo 25. Que Davi falou, né? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus, ele nunca, jamais, ele nos desampara. Eu acho que você deve pensar assim, que você já passou por momentos difíceis, mas qual foi o momento que Deus, ele te deixou sozinho? Qual foi o momento que Deus, ele deixou faltar comida na sua mesa? Qual foi o momento que Deus, ele te desamparou? Né? Porque Deus, ele nunca desampara os seus. Deus, ele é sempre contigo e comigo. Aí o outro ponto que eu marquei aqui foi paciência e perseverança, do Salmo 37, que fala assim: descansa no Senhor, aguarde por Ele com paciência, e não se aborreça com o sucesso dos outros ou com aqueles que praticam o mal. Que nós venhamos ter paciência em Deus, né? Paciência, que tudo aquilo que você colocou nas mãos de Deus, porque tudo aquilo que você colocou na mão de Deus, né? Tudo aquilo, Deus, ele conhece o seu coração, e Deus, ele sonda os teus pensamentos. E Deus, você tem que ter paciência, porque tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo dele. Deus, ele sabe o tempo certo de acontecer as coisas. Porque se Deus, ele te der o que você quer agora, talvez você não esteja preparado para receber o que ele quer te dar. Entendeu? Então Deus, ele nos prepara para a gente receber o que ele quer nos dar. Então nós devemos ter paciência. Vamos aprender com Jó, né? Jó teve muita paciência. Então não é impossível a gente ter paciência. Então, se você não tem paciência, peça paciência para Deus, que Deus, ele te dá. E o outro ponto é recompensa dos justos. Que a Bíblia fala que os justos, né, as pessoas que são justas, elas herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Deus, ele tem o melhor para nós, né? Deus, ele tem o melhor para a gente. Então nós devemos crer e acreditar que o melhor por nós ele fará no momento certo. Aí eu também quero falar ainda sobre confiar e descansar, né? Que nós temos que descansar em Deus. Que nós temos que descansar em Deus, né? Nós temos que acreditar nele, né? Porque, tipo assim, quando Jesus ele estava no barco, e o mar, ele estava muito forte, né? As ondas estavam muito fortes e estava acontecendo uma tempestade. E os discípulos, eles estavam com muito medo mesmo.
E eles ficaram apavorados e olharam e viram que Jesus ele estava dormindo no momento dessa tempestade, né? Dormindo. E os discípulos começaram a ficar reclamando: mestre, mestre, como pode a gente aqui quase morrendo, o barco quase afundando, e o senhor tá aí dormindo? Aí isso me faz refletir que eu acho que Deus ele quis passar pra gente que nos momentos de tempestade, né, nos momentos de tribulação, nós temos que fazer igual Jesus, a gente tem que dormir no barco, né, descansar, porque não adianta a gente ficar preocupado demais, porque a gente não tem o controle de nada. Então, Deus ele vai agir. Então, né, nós temos que fazer como Jesus, a gente tem que descansar nele, a gente tem que adormecer nos braços de Jesus, dormir como ele dormiu, não ficar preocupado com o amanhã, né, porque o amanhã só pertence a Deus. E eu acho que a partir do momento que você descansa em Deus, que você dorme, assim como Deus, que Jesus ele dormiu ali no barco, eu acho que você se sente até melhor. Eu acho que é por isso que muitas pessoas hoje em dia tá com ansiedade, porque ansiedade é a gente se preocupar com o amanhã. Então nós devemos descansar, nos lançar no descanso em Deus, né? Dormir. A gente tem que dormir igual como Jesus fez, né? Porque quando a gente acordar, já é um novo dia. E Deus, ele que prepara um novo dia pra gente, né? Então, que a gente faça como Jesus, que a gente durma, né? No barco. Porque quem navega o nosso barco, quem tá ali no nosso barco é Jesus. Então, a gente tem que dormir mesmo. E confiar nele, ter paciência, que o melhor ele fará no tempo certo, né? O Salmo 37 fala sobre isso. Para a gente confiar nele, descansar em Deus, que o melhor ele fará. Ele fará não no nosso tempo, mas ele fará no dele, porque o dele é o melhor que o nosso. O tempo dele é o tempo certo. E Deus ele sabe de todas as coisas, e no momento certo ele fará acontecer aquilo que deseja o seu coração, se for da vontade de Deus. E a palavra de Deus fala que o Senhor, que nós estamos seguros nas mãos de Deus, mesmo diante dos perigos e das provações. A Bíblia mostra, né, e Daniel, que quando Daniel estava ali na cova dos leões, todo mundo achava que Daniel não ia sobreviver, né? Mas Deus ele estava ali com ele na cova dos leões. E Deus livrou Daniel da cova dos leões. Então a gente tem que crer e entender que assim como Deus livrou Daniel, assim Deus ele nos livrará também. A gente não vê, mas são muitos os livramentos que Deus ele nos dá, né? Então que você possa acreditar que você está seguro nas mãos de Deus. E também a Bíblia nos fala, né, que nós temos uma promessa de recompensa da nossa fé. Quando nós confiamos em Deus, né, nós temos a certeza que Ele cuidará dos nossos caminhos. Essa é a promessa de recompensa que Deus ele nos deu, né? De que aqueles que confiam em Deus têm a certeza que Ele cuidará dos seus caminhos. Pois é, Deus ele nos recompensa, né? Eu sei que a gente não deve ficar fazendo as coisas querendo recompensa em troca, né? Mas Deus ele recompensa a gente, Deus ele recompensa a nossa fé, o nosso esforço, de acordo com aquilo que a gente faz, porque Deus ele é justo e ele não ignora uma boa ação, mesmo quando ninguém vê. Deus ele está vendo tudo e Deus ele vai te recompensar, porque a verdadeira recompensa não depende do reconhecimento das pessoas, é o reconhecimento de Deus, é o melhor, é o reconhecimento de Deus. Então
que você confie em Deus, que você entregue seu caminho a Ele, descansa nele, confia nele, que o mais, no tempo certo, Ele fará. Que Deus abençoe seu dia. Obrigado por ter ouvido até aqui. Compartilha com alguém, né? Para que essa pessoa seja abençoada também. E que Deus abençoe seu dia. E fica com Deus. Amém.